Olá, bem-vindos ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Estamos na aula 10. Nesta aula veremos estruturas de controle, desvio condicional, estruturas de iteração, comandos de pulo e estruturas de seleção. Esses assuntos foram tratados no curso de Lógica de Programação. Nesta aula eu vou mostrar como aplicá-los em Java. As estruturas de controle são aquelas sequencial, condicional e iteração. Lembrando que iteração é repetição. Essas estruturas executam uma única instrução ou um bloco de instruções, né? Como diferenciar isso? Uma única instrução é aquela que termina com ponto e vírgula. E só tem essa instrução. Um bloco de instruções já são diversas instruções, né? Cada uma com seu próprio ponto e vírgula, porém agrupados em chaves, né? As chaves denotam aí um bloco de instruções. A primeira estrutura é o desvio condicional. É o if, né? Que faz o desvio se a condição for satisfeita. Tem o simples e o completo. O simples não tem o else e o completo tem o else. Em Java, a condição tem que estar entre parênteses, né? Na frente do if. Então, se o valor da variável x for 100, nós vamos imprimir x vale 100. Então, observe aqui o operador relacional de igualdade, né? O igual igual. Então, esse if executa uma única instrução, porque não tem chave. Não é o indentamento que me diz que tem uma instrução, mas é a ausência do par de chaves. Se eu quiser executar mais de uma instrução, eu coloco entre chaves, né? Então, se x vale 100, exiba x vale, e na outra linha, 100. Né? São duas instruções, então precisou do bloco de chaves. Agora, no desvio completo, se você quer que alguma instrução seja executada quando a condição não for satisfeita, então você põe o else, né? O senão. Então, neste caso, se x for realmente igual a 100, vai exibir x vale 100. Caso contrário, né? Else, senão, exiba x não vale 100. E se você tiver mais de uma instrução, coloque-as entre um par de chaves. Então, systemout e println, que bom, x vale 100. Se não, é uma pena, x não vale 100. Com relação à localização do par de chaves, Java é uma linguagem livre de formatação, né? Você pode dar espaços em branco, apertar Tab, apertar Enter, para dividir o seu código da forma que você achar melhor. Então, essa é uma forma de fazer, em que você abre chave na mesma linha do if. Aqui eu, por exemplo, não abri na mesma linha do if. E com relação ao else, ele pode compor o fecha-chave e o abre-chave do próprio else, né? Então, o estilo de programação, vale a pena você ter um e seguir esse padrão. Você pode encadear diversos desvios condicionais, né? Então, o desvio condicional encadeado também pode ser chamado de ninhos de if, né? Ninhos de if. Então, nesse caso, se x for maior que 0, x é positivo. E se não? Aí tem um outro if dentro desse se não. Se x for menor que 0, x é negativo. E se não? X é 0. Então, você pode colocar o if na mesma linha do else, ou numa linha separada. Se você tiver mais do que uma instrução, você usa o par de chaves. Então, né, se x for maior que 0, x é positivo, significa que ele é maior que 0. Se não, se x for menor que 0, vai exibir x é negativo, significa que ele é menor que 0. Se não, x é 0, significa que ele não é positivo e também não é negativo. Ok? As estruturas de iteração são os laços de repetição, né? Iterar é repetir. O laço while, ou o laço enquanto. Então, eu tenho aqui um exemplo com uma única instrução, né? Tem apenas uma instrução aqui. Então, não precisou da chave, né? Então, o laço de repetição tem 4 elementos. A inicialização da variável que controla o laço, que é o i. A condição para verificar se o laço pode executar ou não, que é i menor que 10. A instrução que será executada
E a variável que controla o laço precisa ter o seu valor modificado, né? Então aqui, ó, i mais mais modifica o valor. Então nesse caso aqui, i recebe 0. Enquanto i for menor que 10, i tem 0. 0 é menor que 10? É. Então vai exibir o número i, que é o 0. Olha lá o 0 aqui, ó. E depois ele soma 1 no i. Tá vendo que o mais mais está do lado direito do i? Então ele vem após o i. É um operador de pós-incremento, né? Após. Ele soma depois de usar o valor do i. Ele usou o i quando valia 0 para imprimir e depois somou mais 1 no i. E agora vale 1. E de onde que eu vou? Para onde que eu vou agora? Eu volto para o while para verificar se eu posso executar pela segunda vez. I vale 1. 1 é menor que 10? É. Então exibo i, soma mais 1 vale 2. 2 é menor que 10? E assim por diante. Vai exibir até o número 9. Aí somar 1 no 9 vai dar 10. 10 é menor que 10? Não. Como a condição ficou falsa, aí eu saio do while. Quando tem mais de uma instrução, você coloca entre chaves, né? Então, int i recebe 0. Né? I é menor que 10? Sim, 0 é menor que 10. Então, eu vou imprimir o valor do i, que é o 0. E agora eu fiz assim, ó, se o i for menor que 9, imprime um traço. Eu vou imprimir um traço na frente de cada número que é menor do que 9. Então, ó, 0 é menor que 9, imprimi o traço. Soma mais 1 no i. Os 4 elementos estão aqui presentes. A inicialização da variável que controla o laço, o teste para verificar se eu posso executar, o bloco de instruções, né? Aqui eu tenho um bloco de instruções, e a variável que controla o laço, no caso aí, tem o seu valor modificado. Então ele vai imprimir aqui de 0 a 9. O teste é feito no início, né? O while, o teste é feito no início. Então se por um acaso eu declarasse que a variável i tivesse um valor 100, 100 é menor que 10? Não. Então ele sai e não executa nada. Ok? Agora o laço do while, né? Faça enquanto. O laço do while é assim. Ele é semelhante ao while, só que o teste que você verifica se pode executar de novo fica no final. O do while primeiro executa e depois testa se pode executar de novo. Então os 4 elementos. I recebe 0. A variável que controla o laço, que é a variável i, foi declarada e inicializada. O bloco de instruções está aqui, só tem uma instrução. A condição para executar o laço está aqui, isso é menor do que 10. E a variável que controla o laço tem o seu valor modificado aqui, ó, i mais mais. Então i recebe 0, faça. Então ele já sai fazendo. Imprime o valor da variável i, que é 0. Aí ele soma mais 1 no i, o i vale 1. Aí 1 é menor que 10? É. Aí volta para o do para executar o próximo iteração. Se você tiver mais do que uma instrução, é só colocar entre chaves, né? Então você aqui, ó, tem várias instruções entre chaves, né? Então faça. Imprime o i. Se ele for menor que 9, imprime o traço, né? Vou imprimir um traço na frente de todo número menor que 9. Mas por que, professor, menor que 9? É que na frente do 9 eu não queria deixar um traço, né? Ia ficar só desse jeito mesmo, até o número 9. E o incremento aqui da variável i. Observe que no laço do while, depois que você coloca o fecha parênteses da condição, é necessário colocar um ponto e vírgula, ok? Do while, ponto e vírgula. O for, ele é um while compactado. Você coloca na linha do for praticamente todos os elementos de um laço de repetição, com exceção do bloco de instruções. Então você coloca aqui, na linha do for, a declaração da variável, int i, e a inicialização, recebe 0. Essa primeira parte do laço só executa uma vez. Depois, você faz o teste, i é menor que 10? Sim, se i for menor que 10, a gente imprime o valor da variável i. No caso, 0, né? Porque começou valendo 0. E daqui eu vou para o próximo passo, que é o incremento da variável i. Modificar o valor da variável i. Depois volta para a condição. I é menor que 10? O i agora vale 1. 1 é menor que 10. Então imprime 1. Volta para o mais mais. Soma 1 no i vale 2. 2 é menor que 10.
Então ele vai executar esse triângulo aqui, da condição, a instrução e o incremento, até que a condição não seja mais satisfeita. Até que i chegue no valor 10, 10 é menor que 10, não, aí eu saio do for. Outro exemplo, agora eu tenho um bloco de instruções, né? Um bloco, está aqui o par de chaves, declara e inicializa i com 0, testa se pode executar, i pode executar, imprime i, se ele for menor do que 9, imprime um traço, né? 0 traço, 1 traço, 2 traço, e daqui vai para o i++, para somar 1 na variável i, e volta a executar de novo, ok? Os comandos de pulo, continue e break. O continue ele é usado nos laços de repetição para forçar a próxima iteração. Então, nesse exemplo aqui, ó, int i recebe 0, i menor que 10 e mais. Se o i dividido por 2 restar 0, ou seja, se o número for par, né, todo par quando divide por 2, o resto é 0. Esse operador aqui é o operador de resto da divisão. O símbolo é porcentagem, mas eu estou pegando o resto da divisão. Então está aqui, continue. Continue significa volta para o próximo passo do for. Ele não continua, ele volta para o próximo passo, ele força a próxima iteração. Então, eu fiz isso para ignorar os números pares. Toda vez que o i for par, ignore e vai para o próximo. É par, ignore e vai para o próximo, né? É uma ideia. Eu poderia simplesmente fazer i recebe i mais 2 aqui, né? Ou i começa valendo 1, eu ponho i recebe i mais 2. Eu fica 1, 3, 5, 7, assim por diante. Mas para fins de exemplo, eu fiz isso daqui. Agora, e o break? O break é utilizado nas estruturas de repetição, nas estruturas de iteração, né? Nos laços de repetição e também no switch, que a gente vai ver daqui a pouco. Break é quebrar, né? Então ele vai quebrar a sequência de iterações. Então quando o i chegar no número 7, ele vai chegar no número 7, né? Porque é ímpar, né? Se eu colocasse aqui 6, nunca ia acontecer, porque toda vez que o número é par, eu forço a próxima iteração. Mas quando o i vale 7, break, interrompe esse for, sai do bloco do for e executa a próxima instrução. Então aqui eu vou imprimir a variável i e um espaço em branco. Tá? Então, i vale 0, 0 é par? É, vai para a próxima. Soma 1, i vale 1. 1 é par? Não é par. Então, não tem esse contínuo, ficou falso, né? Então, vou para o próximo if. 1 é 7, né? O i vale 1. 1 é 7? Não. Então, imprime 1, o espaço em branco. Próxima iteração. E agora vale 2. 2 é menor que 10? É. 2 dividido por 2 resta 0? Resta, é par. Continue, força a próxima iteração. Soma 1 no i, vale 3. 3 é menor que 10? É. 3 é par? Não. Vem para cá. 3 é 7? Não. Vem para cá. Imprime o 3 e o espaço em branco. Próxima iteração, vale 4. 4 é menor que 10. 4 é par, continua. Soma 1 dá 5. 5 é menor que 10. 5 é par? Não. 5 é 7? Não. Imprime o 5, espaço em branco. Próxima iteração. O i vale 6, 6 é menor que 10? 6 é menor que 10. É par? É par. Então continua, 7. 7 é menor que 10? É. 7 é par? Não. O 7 é o 7? É. Break. Aí eu saio do laço. Então imprimiu apenas um 3 e 5. O continue, então, força a próxima iteração. O break quebra a sequência, sai do laço. Ok? Agora o switch, né? O switch, é muito comum você ver o switch com break aqui, mas o break não é obrigatório. Não é obrigatório colocar break no switch. Mas é importante entender como que o switch funciona. Ele funciona assim. Você tem uma variável, né? Uma variável vale. Né? Eu dei esse nome para fazer uma brincadeira, né? Vale café, vale sobremesa, vale refrigerante, vale coxinha. Né? Então vale. Ela está com o número 1 inteiro. O switch faz o seguinte. Você coloca a variável que você quer avaliar o seu valor aqui no parênteses do switch. E aqui no bloco, né, nas chaves, você tem que colocar as diversas situações, que são os cases. Aqui no case tem que ser um valor constante. Não pode ser variável,
não pode ser faixa de valor, não pode ser operador relacional. Caso ele seja menor que 0, caso ele seja maior que 5, não pode. Em Java não pode. Tem que ser uma constante, né? Como vale é uma variável inteira, você tem que colocar números inteiros. Não adianta colocar números reais, double ou float, né? Que são números reais, não adianta, vai dar erro. Então, caso ele valha 0, ele entra aqui, executa essa instrução e mais, executa todas as de baixo. Por exemplo, o nosso vale é 1. Então, dá um switch no vale. É 0? Não. Então vai para o próximo. É 1? É 1. Então entra aqui e executa tudo daqui para baixo. Inclusive a opção default, que sempre vai ser executada se nenhuma for satisfeita, né, por default. O default não é obrigatório, ok? Você pode ter um switch sem o default. Então, como o nosso vale é 1, ele entra aqui na opção 1 e sai imprimindo sobremesa, refrigerante, coxinha, isso é tudo. Ok? Então, ele tem direito a uma sobremesa, um refrigerante, uma coxinha e isso é tudo. Você pode também colocar mais do que uma instrução. Só que o curioso aqui é o seguinte, você não precisa colocar nos cases que tem mais de uma instrução, você não precisa colocar chaves, né? Então, é o mesmo switch, eu coloquei aqui uma instrução a mais em cada case, que é imprimir um tracinho. E mudei o valor agora, o vale é 3, né? Então, switch no vale é 0, né? Vale tem o número 0? Não. Tem o número 1? Não. Tem o número 2? Não. Tem o número 3? Tem o número 3. Então entra e executa tudo daqui para baixo, inclusive o que está no default. Então, ele vai imprimir coxinha, traço, isso é tudo traço. Curioso, né? É desse jeito que o switch funciona. Se uma condição for satisfeita, ele entra e executa tudo. Mas é comum as pessoas usarem o switch para simular ifs encadeados. Então eu tenho um if aqui, ó. Se i for 1, imprime i vale 1. Se não, se i for 2, imprime i vale 2. Se não, imprime. O valor de i é desconhecido. Isso daqui poderia ser feito em switch da seguinte forma, olha. Faz um switch na variável i. Caso seja 1, imprima i vale 1. Mas lembra que quando ele entra no switch, ele sai executando tudo? Olha o break aqui, ó. Então, se o i for 1, imprime i vale 1 e break quer dizer saia do switch. Então agora o meu switch está se comportando como uma cadeia de ifs, né? Como um if encadeado, né? Como um ninho de ifs. Caso vale 2, né? Imprime i vale 2 e dá um break. Se não, o valor de i é desconhecido. Só que a cadeia de if é mais poderosa, né? Porque no if você pode colocar se i for menor, se for maior, se for um valor ou outro, e outro, né? Se for menor que 5, e maior que 0. Você pode estabelecer faixas. No switch não, tem que ser sempre constantes. Agora, essa característica do switch pode ser aplicada de assim, ó. Vamos supor, faz um switch na variável i. Se for 1, não tem o que fazer, mas se for 1, ele entra e sai executando tudo. Se for 2, não tem o que fazer, mas se for 2, ele entra e sai executando tudo. Então é uma forma de você dizer assim, ó, caso a variável i seja 1 ou 2 ou 3, entra e imprime i vale 1, 2 ou 3 e dá um break. Se não for nenhuma delas, imprime i não vale 1, 2 ou 3. Eu coloquei o 0 aqui para dar um exemplo de uso do default, né? Então, é 1? Não, é 0. É 2? Não. É 3? Não. Não é nenhum desses cases. Então vai executar o default. Se ele estiver presente, se você programar um default, aí ele vai executar esse default. Ok? O que eu estava dizendo das situações que são inválidas são essas, ó. Fiz um switch na variável x, né? Eu não sei que tipo que é x. Se é inteiro, se é float, se é double, se é long, se é byte.
mas eu coloquei aqui uma variável A. Não pode, tem que ser uma constante do mesmo tipo da variável x. 1,5. Ó. Tem linguagem de programação que aceita 1.5 para dizer que é uma faixa de 1 a 5, mas Java não aceita. Se for maior que 3, não pode, isso aqui é um booleano, né? Semelhante a um booleano. Ah, maior que 3, falso ou verdadeiro. Não, tem que ser constante. Ok? Essas situações são inválidas no Java. E é isso, gente. Os próximos passos, então, leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Na próxima aula, nós vamos fazer projetos de programa usando essas estruturas, ok? E lembre-se, conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!